Olá, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson do canal Everson Marques Crochê e hoje eu vim trazer para vocês mais um passo a passo. No nosso vídeo de hoje eu vou ensinar a confeccionar esse lindo tapete retangular no modelo losango. Esse modelo é um modelo rápido, fácil e muito gostoso de fazer. E com ele, além do tapete, nós conseguimos fazer também a passadeira. Então, caso você queira fazer um jogo de passadeiras, durante a videoaula eu explico certinho como que vocês fazem para aumentar e o tamanho que fica cada um dos motivos para vocês irem acrescentando na sua peça. Esse tapete foi confeccionado todo no fio de numeração 6, com agulha de 3,75 milímetros, e ele ficou medindo total de 85 centímetros de comprimento por 50 de largura. Então, pessoal, ele ficou um tapetão, mas pelo tamanho ele ficou econômico, porque ele ficou pesando 440 gramas. Lembrando que vocês podem confeccionar essa peça em fios de outra numeração, como no fio 4, para fazer um centro de mesa, ou no fio 8 para fazer um tapete ainda maior e mais pesado. No meu caso, como eu mencionei, eu usei a agulha 3,75 com o fio de número 6, mas vocês podem usar também a agulha de numeração 3,5. E claro que tudo isso vai modificar no tamanho e no resultado da sua peça. Agora sim, pessoal, se vocês querem confeccionar esse lindo passo a passo, peguem o seu barbante, a sua agulha e bora lá para a nossa videoaula. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar um comentário escrito para mim, que assim que possível eu estarei respondendo a todos vocês. E lembrando também que se você confeccionar essa peça a partir da minha videoaula, vai lá no meu Instagram, me marca, que eu vou adorar estar repostando o seu trabalho. O meu Instagram está aqui na descrição do vídeo, é só vocês clicarem nele e começarem a me seguir por lá. E também se vocês forem confeccionar essa videoaula a partir do meu passo a passo e ainda não é inscrito, eu convido você a estar se inscrevendo, a deixar o meu joinha, ripar o nosso vídeo. Se você tem grupos de crochê, compartilhe o nosso conteúdo e claro que se possível deixe um comentário para estar ajudando o nosso vídeo a subir cada vez mais. E dessa maneira estar me motivando a trazer mais videoaula para vocês. Passados então todos os recados, vamos dar início à nossa videoaula. Vamos dar início então à nossa videoaula. Para iniciar, eu vou pegar aqui o meu fio e eu vou fazer a nossa laçadinha inicial. Para fazer a laçadinha inicial, eu pego o meu barbante e eu passo em volta da minha agulha, formando um ezinho. Aqui, ó, eu já vou laçar a agulha e vou puxar, fazendo aqui, ó, a nossa laçadinha inicial. É muito importante que essas correntinhas iniciais, elas não sejam feitas nem muito apertada e nem muito larga. Que vocês façam o ponto de vocês normal, de maneira relaxada, para que na hora que a gente finalize essa parte do trabalho, ele não fique mais largo ou mais estreito do que a parte final. Porque o corpo do nosso tapete, ele vai ser feito em carreiras de ida e vinda. E depois a lateral a gente vai fazer em carreira circular. Então, para que o nosso corpo do tapete fique certinho, é importante que a gente preste bastante atenção para fazer essas correntinhas aqui. Eu vou fazer o total, gente, de 47 correntinhas para iniciar o nosso tapete. Então, eu não vou nem apertar muito as minhas correntinhas e nem deixar elas muito largas. Então, eu vou fazer aqui as minhas 47 correntinhas e eu já volto com vocês para a gente dar continuidade na nossa peça. Finalizar, então, as minhas 47 correntinhas, eu vou segurar aqui com o meu dedo na última e eu vou fazer mais 3 correntinhas para fazer a vez de um ponto alto. Então, eu faço aqui, ó, 1, 2, 3. Vou voltar na 5ª correntinha. Então, eu fiz 3, eu vou contar 1, 2, 3. Essa que eu estou segurando é a 4ª. Eu vou voltar na 5ª e vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Para trabalhar o meu ponto alto, ó, eu tenho aqui na minha correntinha 2 alcinhas. Eu tenho essa primeira aqui, ó, que é só a alcinha de cima.
E eu tenho aqui esse outro espacinho onde eu vou colocar na alcinha de baixo e vai ficar 2 alcinhas para cima. Eu vou trabalhar sempre pegando nessa alcinha de baixo para o meu ponto ficar mais estruturado. Então, aqui, se a gente observar, nós já temos 2 pontos altos. Um das 3 correntinhas e o outro que eu acabei de fazer. Vou laçar minha agulha novamente, venho aqui na próxima correntinha e faço outro ponto alto. Ficando assim, então, ó, com 3 pontos altos, com um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 correntinhas de base, 1, 2. Venho na terceira aqui e faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui um total de 15 pontos altos. Eu já fiz um, eu vou caminhando até eu completar 15 pontos altos. 2, venho no próximo, 3, venho no próximo, 4. Eu vou fazer aqui os meus 15 pontos altos e já volto com vocês. Fiz aqui, então, os meus 15 pontos altos, vamos dar sequência na nossa carreirinha. Vou fazer agora 2 correntinhas e vou pular 2 correntinhas de base, 1, 2. Venho na terceira, faço um ponto alto. Venho na próxima, faço outro ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. Fiquei aqui, então, com um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, vou pular 2 de base. 1, 2, venho na terceira. Vou fazer aqui novamente um grupinho com 15 pontos altos. Lembrando que é um ponto alto para cada correntinha de base. Eu vou fazer os meus 15 pontos altos e já volto para a gente dar sequência. Fiz aqui, então, as minhas 15 correntinhas, vou fazer... 15 correntinhas, não, pessoal, perdão. Meus 15 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas. Vou pular aqui 2 correntinhas de base. 1, 2. Venho no terceiro aqui, faço um ponto alto. No próximo, faço mais um ponto alto. E no próximo aqui, faço mais um ponto alto. Formando, então, ó, o grupinho de 3 pontos altos que a gente tem aqui no início. Então, essa daqui, ó, é a nossa primeira carreira. Eu faço aqui 3 pontos altos, 2 correntinhas, pulo 2 de base. Faço aqui 15 pontos altos, 2 correntinhas, pulo 2 de base. 3 pontos altos, 2 correntinhas, pulo 2 de base. 15 pontos altos, 2 correntinhas, pulo 2 de base. E aqui 3 pontos altos. Vou subir agora 3 correntinhas para fazer a vez de um ponto alto. 1, 2, 3. Virei o meu trabalho do avesso e agora eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, venho no próximo, faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Agora, vou fazer 2 correntinhas. Pulo aqui as minhas 2 correntinhas de base, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Aqui, sobre esses 15 pontos altos, nós vamos trabalhar o total de 13 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu vou fazer aqui 13 pontos altos e vou deixar lá no final 2 pontos altos sem trabalhar, porque a gente vai começar a dar início agora no desenho central, que vai ser um losango. Então, aqui eu estou caminhando com os meus pontos altos. Eu vou fazer aqui junto com vocês para mostrar certinho essa parte, como que ela será. Então, vou caminhando ponto alto sobre ponto alto, até completar os meus 13 e ficar 2 pontos altos sem trabalhar. Pronto, completei aqui 13 pontos altos e eu fiquei aqui sem trabalhar nos 2 últimos. Vou fazer agora aqui, ó, 2 correntinhas. Vou trabalhar dentro desse espacinho, vou pular, ó, esses 2 pontos altos e vou trabalhar dentro do espacinho de 2 correntinhas da carreira anterior. Fazendo aqui um bloquinho de 3 pontos altos, 2 e 3. Faço 2 correntinhas, pulo esse bloquinho de 3 pontos altos da carreira anterior, venho dentro do espaço de correntinhas e faço aqui mais um grupinho de 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular agora aqui, gente, o primeiro e o segundo ponto alto, entro no terceiro, faço aqui um ponto alto.
E agora nós vamos trabalhar como nós trabalhamos nessa parte aqui. Vou fazer meus 13 pontos altos. Quando chegar aqui no final, que eu tenho 2 correntinhas, eu faço 2 correntinhas e finalizo aqui com o meu bloquinho de 3 pontos altos. Vou finalizar a carreira e já volto com vocês. Finalizamos então aqui a nossa carreirinha. Fiz os meus 13 pontos altos, 2 correntinhas, meu bloquinho de 3 pontos altos. Para iniciar a nossa terceira carreira, eu vou subir aqui 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui mais um bloquinho de 3 pontos altos. Nas laterais, gente, tanto desse lado aqui quanto desse lado, sempre nas laterais os meus bloquinhos serão de 3 pontos altos. Então, lacei a minha agulha, venho no próximo ponto alto, faço aqui um ponto alto. Venho no próximo ponto alto e faço outro ponto alto. Faço 2 correntinhas, laço a minha agulha, pulo aqui as 2 correntinhas, venho aqui no primeiro ponto alto daquele grupinho de 13 que eu fiz na carreira anterior. Agora, nesse grupinho aqui, nós vamos trabalhar o total de 11 pontos altos. Ou seja, eu vou fazer 11 pontos altos e vou deixar de trabalhar nos 2 últimos, como na carreira anterior. Então, vem aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Então, fiz meu grupinho de 11 pontos altos, ficou os 2 últimos sem trabalhar. Faço aqui, ó, 2 correntinhas e eu vou trabalhar agora nesses intervalos da carreira anterior com bloquinhos de 3 pontos altos. Observem, na primeira carreira foi um bloquinho de 3 pontos altos, na segunda foram 2, agora na terceira serão 3. O nosso losango, ó, ele vai começar a abrir. Então, vem aqui, lacei a minha agulha e vou fazer os meus 3 bloquinhos com 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Então, fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas. Próximo bloquinho, ó, 3 pontos altos. 2, 3, 2 correntinhas. Próximo bloquinho, próximo espacinho, né? 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Agora, a gente voltou aqui, ó, a trabalhar nessa parte. Se eu tinha aqui 13 pontos altos, vou ficar com 11 para ficar igual do outro lado. Então, vou laçar a minha agulha, vou pular os 2 primeiros, venho no terceiro e começo a fazer o meu grupinho de 11 pontos altos. Então, eu vou repetir tudo aqui desse lado que eu fiz nesse e eu já volto com vocês. Voltei então aqui com vocês, já fiz aqui os meus 11 pontos altos, 2 correntinhas e meu bloquinho de 3 pontos altos. Agora vamos começar a próxima carreirinha. Então, vou subir aqui, ó, 3 correntinhas, 2, 3. Virei o meu trabalho do avesso, porque a gente vai trabalhar carreiras de indas e vindas. E venho aqui e faço ponto alto sobre ponto alto para formar aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas. Pulei o meu espaço de 2 correntinhas e vou trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto. Nós tínhamos na carreira anterior 11 pontos altos. Nessa próxima, nós vamos diminuir 2 e nós vamos ficar então com 9 pontos altos. Então, já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fiquei com o meu grupinho aqui, ó, de 9 pontos altos. Deixei de trabalhar aqui os 2 últimos. Se na carreira anterior eu fiz aqui, ó, 3 bloquinhos de 3 pontos altos, nessa nós vamos ficar com 4, porque eu vou ficar com um bloquinho dentro de cada um desses espacinhos. Então, faço aqui, ó, 2 correntinhas, venho dentro do primeiro espacinho e faço um grupinho com 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntinhas, venho no próximo espacinho
e faço aqui, ó, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Próximo espacinho, ó, 2 correntinhas, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Próximo espacinho, ó, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 2 e 3. Faço agora aqui, ó, 2 correntinhas. Cheguei na minha lateral onde eu tenho 11 pontos altos. Laço a minha agulha, pulo 2 pontos altos, venho no terceiro e vou fazer aqui o meu grupinho de 9 pontos altos. Nós vamos seguir esse padrão, pessoal, de diminuir 2 pontos altos de cada lado até a gente formar aqui a metade do nosso losango. Eu vou pegar o nosso tapete finalizado para mostrar para vocês como que eu faço essa parte, porque é uma sucessão de repetições para o nosso vídeo não ficar muito longo. Voltei com vocês aqui com a nossa pecinha finalizada para mostrar como que a gente vai fazer as nossas, né, as nossas diminuições aqui, o nosso aumento do losango até chegar nessa carreirinha aqui. Nós já trabalhamos a primeira, a segunda, a terceira e estamos aqui na quarta, onde a gente tem 9 pontos altos nas laterais e 4 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Na próxima carreirinha, a gente vai ficar com um total de 7 pontos altos nas laterais, porque a gente vai trabalhar 7 pontos altos, vai pular os 2 últimos. E aí, nós vamos ficar, então, ó, com 5 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Na próxima carreira, a gente vai ficar com um total de 5 pontos altos, porque eu não vou trabalhar nos 2 últimos. Vou ficar com 5 pontos altos, e aí nós vamos ficar, ó, com 6 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. E na próxima carreirinha, a gente vai ficar somente com 3 pontos altos. E aí nós vamos ficar com toda essa carreira aqui, ó, que é a carreira de número, ó, deixa eu contar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a carreira de número 7. Eu vou ficar aqui, ó, com toda ela com bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, porque eu vou ter 3 pontos altos nas minhas laterais e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de pontos altos que vão formar o meu losango. Eu vou fazer até chegar nessa carreirinha com vocês, na 7ª carreira, e aí eu volto com o nosso passo a passo para estar fazendo as diminuições. Retornei com as nossas carreirinhas confeccionadas até a 7ª carreira, onde eu mostrei para vocês, e aqui nós ficamos, né, com os 3 pontos altos da minha lateral, 2 correntinhas, e eu cheguei, ó, onde eu tinha 15 pontos altos que eu havia feito aqui, eu fui fazendo as minhas diminuições, até chegar aqui onde nós ficamos com 3 pontos altos. E aí, vamos trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, até essa parte, ó, o nosso losango central, ele foi aumentando. Agora, a partir da 8ª carreirinha, a gente começa a fazer as diminuições. E aí, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Então, coloquei aqui a minha agulha. Essa nossa lateral, como eu já falei para vocês, ela vai permanecer a mesma do início até o final do nosso trabalho. Vou subir aqui 3 pontos altos, vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui os meus 2 pontos altos, para que junto com as minhas 3 correntinhas forme o meu bloquinho de 3 pontos altos. Faço aqui 2 correntinhas. Pulei aqui, ó, as 2 correntinhas que eu tenho, né, de separação da carreira anterior, e vou trabalhar em cima desse bloquinho de 3 pontos altos, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, fiz 1, venho no próximo, faço 2, no próximo, faço 3. Agora aqui, gente, a gente vai começar a aumentar essa quantidade de pontos das laterais para a gente voltar a fazer esse desenho, só que agora fechando o nosso losango. Então, fiz aqui 3 pontos altos, vou laçar a minha agulha, venho dentro do intervalinho de 2 correntinhas e faço aqui 2 pontos altos.
Espera aí, pessoal, 2 pontos altos. Que junto com os meus 3 que eu já havia feito, ficou aqui um grupinho de 5 pontos altos. Assim, ó, como essa carreirinha aqui, que foi a carreirinha de número 6. Nós vamos agora fazer o espelho das carreiras. Eu vou começar, ó, a aumentar de novo. Então, aqui eu tinha 3, fiquei com 5. A próxima, 7, 9, 11, 13, até chegar aqui a carreirinha que vai ter 15 pontos altos. Então, aqui eu fiz o meu grupinho de 5 pontos altos, faço 2 correntinhas, venho aqui no próximo bloquinho e trabalho, ó, um bloquinho de 3 pontos altos. 2, 3. Aqui, ó, gente, nós trabalhamos nessa carreirinha anterior 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de 3 pontos altos, sem contar esses daqui, ó, porque esses daqui fazem parte dessa lateral aqui. Se eu fiz 7 aqui no centro, agora nessa próxima carreira nós vamos ficar com 6. Então, eu já fiz 1, faço 2 correntinhas, venho no próximo. Faço outro bloquinho de 3 pontos altos. 2 e 3. Fiquei aqui com 2 bloquinhos. 2 correntinhas, venho no próximo. Faço outro bloquinho. 1, 2, 3. Então, fiquei com 3 bloquinhos. 2 correntinhas, venho no próximo. Faço outro bloquinho. 1, 2, 3. Fiquei com 4 bloquinhos agora. 2 correntinhas. Venho no próximo aqui, faço outro bloquinho. 1, 2 e 3. Fiquei com 5 bloquinhos, 2 correntinhas. Venho no próximo, faço outro bloquinho. 1, 2 e 3. Fiquei aqui, ó, com 6 bloquinhos. Agora, gente, nesse último intervalinho aqui, eu não vou fazer mais bloquinhos de 3 pontos altos. Por quê? Porque nós estamos diminuindo. Então, eu vou ter que fazer como eu fiz aqui nesse início, ó. Vou fazer 2 correntinhas. E dentro desse último aqui, eu vou trabalhar 2 pontos altos. 1, 2. E agora, eu venho sobre esses 3 pontos altos aqui e faço um ponto alto sobre cada ponto alto. Ficando, então, aqui, ó, com um total de 5 pontos altos. Igual nós ficamos aqui no início. Então, 5 pontos altos, fiz os meus 6 bloquinhos de 3 pontos altos. E aqui os outros 5 pontos altos do final. Vou fazer 2 correntinhas. Pulei aqui as minhas 2 correntinhas e venho aqui no final fazer o meu bloquinho de 3 pontos altos. Colocando um ponto alto sobre cada ponto de base. 2 e 3. Agora, nós vamos iniciar a nossa próxima carreirinha, a nossa 9ª carreirinha. Vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos para subir, viro o meu trabalho e já faço aqui mais 2 pontos altos para completar o meu bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer aqui agora 2 correntinhas. E aqui, ó, na minha carreira anterior, nos grupinhos que eu fiz 5 pontos altos, nós vamos aumentar mais 2 pontos altos nele. E nós vamos formar agora grupinhos de 7 pontos altos. Então, vou laçar minha agulha, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Então, se eu tinha 5, eu vou fazer aqui, ó, 5 pontos altos. 3, 4... e 5. Então, aqui, ó, fiz o meu grupinho de 5 pontos altos. Dentro desse primeiro intervalinho, vou colocar mais 2 pontos altos. Para fazer o meu bloquinho com 7 pontos altos. 1, 2. Então, fiquei aqui com um grupinho, ó, de 7 pontos altos. Na parte central, eu tinha ficado com 6 grupinhos de 3 pontos altos. Agora, a gente vai ficar com 5. Então, faço 2 correntinhas, laço a minha agulha, venho no próximo, faço um bloquinho de 3 pontos altos. 2 e 3. Aqui fiquei com 1, 2 correntinhas. Próximo intervalinho, faço outro bloquinho de 3 pontos altos. Aqui, ó, fiquei com 2, 2 correntinhas. Próximo intervalinho, faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. 2 e 3. Aqui, ó, fiquei com 3,
bloquinhos. 2 correntinhas, próximo intervalinho, mais um bloquinho de 3 pontos altos. Fiquei, então, agora aqui, ó, com 4 grupinhos de 3 pontos altos. 2 correntinhas, venho no próximo, faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. Fiquei aqui, ó, com 5 grupinhos agora de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei agora aqui no finalzinho da minha carreira, onde eu tenho meu grupinho de 5 e eu vou aumentar para ficar de 7. Então, eu faço aqui, ó, 2 correntinhas, venho dentro desse último intervalinho e trabalho 2 pontos altos, porque agora a gente vai diminuir o nosso losango. Fiz 2 pontos altos. Venho aqui, vou fazer mais um ponto alto sobre cada ponto alto de base, para que assim eu fique com o meu grupinho de 7 pontos altos. Então, aqui, ó, já tem 3, mais um 4, mais um 5, que junto com esses 2 que eu fiz aqui, totalizei, então, 7 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, 2 correntinhas, venho em cima da minha, aqui na minha lateral, onde eu tenho um grupinho de 3 pontos altos, e faço um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Formei aqui, ó, o meu bloquinho de 3 pontos altos. Aí, a gente vai subir, ó, 3 correntinhas para fazer a vez de um ponto alto, virou o nosso trabalho. Faço aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos. Já fiz uma, que são as correntinhas, 2, mais um, 3. 2 correntinhas. E agora aqui, gente, nós vamos fazer essa carreirinha. Aqui nós ficamos com 7 pontos altos. Nós vamos fazer para formar um grupinho de 9. Então, vai ficar com 9 pontos altos aqui e 9 pontos altos aqui. Para fazer, quando eu estou indo, é só eu fazer ponto alto sobre ponto alto. E aqui no primeiro intervalinho eu faço 2 pontos altos juntos com o meu grupinho aqui, que aí eu vou totalizar 9. Como eu trabalhei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos, eu vou trabalhar 4 agora, ó. 1, 2, 3, 4. Porque aqui nesse último, eu vou fazer 2 pontos altos juntos com esse grupinho aqui, para ficar com 9. Voltei, então, conforme eu havia explicado para vocês. Eu fiquei, então, aqui, ó, com esse primeiro grupinho com 9 pontos altos, 4 grupinhos de 3 pontos altos e o último aqui com 9 pontos altos. Vou pegar a minha agulha, vou subir aqui 3 correntinhas para fazer a vez de um ponto alto. Vou virar o meu trabalho. Volto aqui, faço um ponto alto sobre cada ponto alto de base, formando o meu bloquinho aqui de 3 pontos altos, 2 correntinhas. E agora aqui, ó, onde nós tínhamos 9 pontos altos, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, e dentro desse primeiro intervalinho vou colocar 2 pontos altos, para que juntos nós fiquemos com 11 pontos altos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 2 aqui em cima das minhas correntinhas, 10 e 11. Vou fazer aqui 2 correntinhas e vou trabalhar dentro de cada intervalinho da carreira anterior 3 pontos altos para formar os meus bloquinhos. Na carreirinha anterior, eu trabalhei o total de 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui nós vamos trabalhar 3. Vou fazer um aqui, outro aqui e outro aqui, separados por 2 correntinhas. E dentro desse último aqui, nós vamos colocar 2 pontos altos, mais os 9, nós vamos formar aqui o grupinho de 11 pontos altos do início. Então, eu vou finalizar essa minha carreira com esse padrão e volto para a gente iniciar a próxima. Finalizar, então, mais uma carreirinha aqui, onde eu fiquei com 11 pontos altos nas minhas laterais e 3 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Vou subir aqui, ó, 3 correntinhas, virei o meu trabalho e vou fazer aqui mais 2 pontos altos para formar aqui as nossas 3 correntinhas, porque esse grupinho aqui, gente, ele vai ser assim do começo, né, até o final da nossa carreira.
faço aqui, ó, 2 correntinhas. E, gente, ó, não repare que ele fica meio assim, tá vendo? Ó, meio zigue-zagueado, porque depois, quando a gente for fazer o acabamento, que a gente vai trabalhando pelas laterais, isso nem vai aparecer, tá? O importante é que, como vocês observem aqui, ó, o nosso trabalho, ele está reto. Ele não vai afinando assim, nem vai esgarçando assim, tá? Ele começa do mesmo tamanho e termina do mesmo tamanho. Então, fiz aqui os meus 3 pontos altos. E também, gente, acaba ficando assim, porque a gente vai gravando, né? Então, você tem que deixar a mão fica longe do crochê, porque tem todo o tripé aqui na frente do celular. Então, a gente não consegue fazer direitinho, como se a gente estivesse crochetando no nosso colo normalmente. Então, fiz aqui 2 correntinhas, laço a minha agulha. Agora, gente, esse nosso bloquinho aqui de 11 pontos altos, ele vai se transformar num bloquinho de 13, porque eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, e nesse primeiro intervalinho eu vou colocar mais 2 pontos altos. Então, vamos lá, ó. Venho aqui e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Venho dentro do intervalinho, coloco mais 2, 12 e 13. Então, formei aqui o meu bloquinho de 13 pontos altos. Vou fazer agora aqui, ó, 2 correntinhas. Venho dentro do próximo intervalinho e faço aqui um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas, venho dentro do outro intervalinho e faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. Porque se vocês observarem, gente, na carreirinha anterior, nós tínhamos o total, deixa eu pôr minha agulha aqui para não separar, de 3 bloquinhos. Nessa próxima aqui, nós vamos ficar com 2 bloquinhos, porque agora eu vou fazer 2 correntinhas e dentro do último intervalinho aqui eu vou fazer 2 pontos altos, que junto com esses 11 vai totalizar os meus 13. Vou finalizar a minha carreirinha e já volto com vocês. Finalizada a nossa carreirinha, nós vamos agora dar início na última carreira para formar, ó, o desenho do nosso losango. Porque agora só falta essa carreirinha aqui, onde nós vamos ficar com um grupinho de 15 pontos altos e um bloquinho só no meio de 3, tá bom? Então, vou subir aqui as minhas 3 correntinhas, 2, 3, virei o meu trabalho e volto agora ponto alto sobre ponto alto, formando aqui o meu grupinho de 3 pontos altos. Faço aqui 2 correntinhas e vou trabalhar agora ponto alto sobre ponto alto em cima desses 13 e mais 2 pontos altos em cima do primeiro intervalinho aqui para totalizar os 15. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer aqui os meus 15 pontos altos e já volto com vocês. Fiz aqui, então, os meus 15 pontos altos, os 13 mais os 2 aqui. Vou fazer agora aqui, ó, 2 correntinhas, 1, 2, e volto aqui nesse intervalinho e faço meu grupinho de 3 pontos altos. 2 e 3. Se na carreira anterior eu tinha 2, agora eu vou ter somente 1. Faço 2 correntinhas, venho no próximo espacinho aqui, vou começar a fazer o meu grupinho de 15 pontos altos. Faço 2 dentro da correntinha e aqui eu vou trabalhar 1 sobre cada ponto alto de base. Então, eu vou finalizar a minha carreirinha e já retorno. Pronto, então aqui nós finalizamos o nosso losango. Olha como que ele fica bem certinho. E, pessoal, a mesma carreirinha aqui, ó, que serve como última desse losango, ela já vai servir como primeira do próximo. Por quê? Porque na próxima carreirinha que a gente começa a fazer aqui já, nós vamos começar a abrir novamente o nosso losango. Então, se aqui nós fizemos com 15, a próxima eu já vou fazer com 13, assim como eu ensinei para vocês aqui, ó, na segunda carreira. Eu vou fazer mais essa carreirinha para vocês não terem dúvida. Então, eu subo aqui, ó, 3 correntinhas para fazer a vez de um ponto alto, viro aqui o meu trabalho. Volto, ponto alto,
sobre cada ponto alto de base, formando o meu grupinho de 3. Agora eu faço aqui, ó, 2 correntinhas, e como a gente vai começar a abrir o nosso losango novamente, nós vamos começar a diminuir esses grupinhos aqui. Então, se eu fiz aqui meu grupinho com 15, esse meu próximo grupinho aqui vai ser com 13. Então, eu vou trabalhar 13 pontos altos e não vou trabalhar nos 2 últimos. Então, vem aqui e vou fazendo, ó, 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Vou deixar, ó, os 2 últimos sem trabalhar. Eu tinha feito na carreira anterior apenas um bloquinho de 3 pontos altos. Como a gente vai começar a abrir o nosso losango, eu vou ficar aqui com 2. Faço 2 correntinhas, venho nesse intervalinho e faço meu grupinho de 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntinhas, pulei o meu grupinho de 3 pontos altos, venho no próximo intervalinho e faço mais 3 pontos altos. Porque agora a gente está aumentando o losango e diminuindo a lateral. Agora eu faço 2 correntinhas. Como aqui meu grupinho estava de 15 e eu quero fazer de 13, eu vou laçar a minha agulha, vou pular o primeiro, o segundo, venho no terceiro aqui e começo a fazer o meu grupinho de ponto alto sobre ponto alto. E nós vamos ficar aqui, ó, com 13 pontos altos, assim como eu fiquei nessa lateral. Agora, pessoal, vai ser apenas uma sucessão de repetições, tá? Porque aí a gente volta aqui, ó, essa carreira que eu reproduzi aqui foi a nossa segunda carreira. A próxima vai ser a terceira, depois a quarta, a quinta, a sexta, e aí a gente vai repetindo. A gente vai abrir o losango, abriu, depois a gente fecha. Aqui, ó, tem o primeiro feito, é só vocês seguirem esse padrão para vocês estarem fazendo o próximo. Para confeccionar o meu tapete com a metragem que eu passei para vocês no início do vídeo, eu usei 4 losangos. Se vocês forem fazer uma passadeira, vocês podem medir o losango de vocês. Cada losango desse tem 16 centímetros no meu ponto, tá? Vocês podem ir acrescentando 16, 16, para chegar no tamanho certinho que vocês querem. Mas vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. É só vocês aumentarem a quantidade de losangos ou diminuir. No tapete da videoaula, eu fiz com 4 losangos. Mas se vocês forem fazer passadeira, vocês podem fazer com mais. Ou se vocês quiserem fazer um tapetinho menor, vocês podem fazer com menos, tá bom? Então, eu vou seguir aqui fazendo a minha base, tá? E quando eu finalizar 4 losangos, eu volto com vocês para a gente começar a trabalhar a parte em volta do nosso tapete. Porque primeiro a gente faz assim, ó, carreirinhas de ida e vinda. Depois a gente trabalha carreirinhas circulares em volta do tapete. Então, eu vou crochetar aqui os meus 4 losangos e já volto com vocês. Voltei então com vocês, pessoal, com a nossa base do tapete já finalizada. Então, aqui como vocês podem observar, eu fiz o total de 4 losangos. No meu ponto, essa parte da minha base, ela já ficou com um total de 66 centímetros, tá? Cada um dos meus losangos, deixa eu medir aqui para mostrar para vocês, ficou na medida de 16 centímetros. Então, cada losango desse que eu aumentar na minha peça, eu vou estar aumentando o total de 16 centímetros. Porque caso vocês queiram fazer uma passadeira, a contagem, né, vai ser a mesma de pontos. O que vai ser modificado é o número de losangos, tá? Aí vocês podem estar fazendo a quantidade de losango que vocês desejarem. Lembrando que na minha pontuação, cada losango ficou medindo 16 centímetros. Então, vocês devem fazer e medir o de vocês. Aqui é a minha contagem de pontos, como vocês viram, né? Com 4 losangos, ficou medindo o total de 66 centímetros. Agora, nós vamos fazer a parte do nosso bico de acabamento. A gente vai começar a trabalhar com carreiras circulares em volta da base que eu fiz. Aqui, pessoal, foi o que eu disse. Se vocês querem fazer a passadeira,
vocês continuem fazendo o número de losangos que vocês acharem necessário até atingir o tamanho da medida que vocês querem, tá bom? Então agora eu vou focar mais no trabalho para a gente dar início, né, dar continuidade no nosso tapete. Então nós trabalhamos aqui, ó, a última carreirinha igual à primeira. Lá no início eu disse para a gente não apertar muitos pontos, porque é muito importante que a primeira, ó, e a última carreira fiquem do mesmo tamanho. Se a gente começa a primeira carreira muito apertada, ela vai ficar menor do que a última. E se começa muito larga, ela vai ficar muito aberta. Aqui, ó, ela ficou certinha. Se eu dividir a minha pecinha no meio, ó, ficou com o mesmo tamanho, tanto a carreira inicial quanto a última carreira. Então, para a gente dar sequência na peça, vou pegar aqui a minha agulha e vou fazer uma correntinha. E agora nós vamos começar a trabalhar na lateral do nosso tapete. Então, ó, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar nesse intervalinho, nesse meio de um ponto alto com o outro. Então, eu venho aqui, ó, vou trabalhar agora no corpo dos nossos pontos altos. Então, venho aqui no primeiro corpinho, ó, desse primeiro ponto alto, faço aqui, ó, um ponto baixíssimo. Eu cheguei agora, ó, no meio da nossa carreira, né? Que eu tenho aqui um ponto alto e aqui outro. Nesse meio aqui, eu vou introduzir a minha agulha, vou puxar e vou fazer mais um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir aqui 3 correntinhas, que é para fazer a vez de um ponto alto. E vou fazer mais uma correntinha, que é para fazer o nosso espaço de um ponto alto para outro. Laço a minha agulha, venho aqui, ó, no meio de novo de um ponto alto com o outro, introduzo e faço aqui um ponto alto. Novamente, uma correntinha. Venho aqui, ó, de novo no intervalinho, no meio entre um ponto alto e outro. Introduzo bem no meio mesmo, gente, ó, tá vendo? Introduzo e faço aqui, ó, um ponto alto. Novamente, uma correntinha. De novo, ó, no meio de um ponto alto e outro, outro ponto alto. Uma correntinha. Venho de novo no meio de um ponto alto e outro, um ponto alto e uma correntinha. E eu vou trabalhar com esse padrão, pessoal, fazendo um ponto alto separado por uma correntinha por toda a parte, né, por toda a lateral do meu tapete. Lembrando que a gente vai pegar sempre, deixa eu focar bem para vocês, no meio entre um ponto alto e outro. Então, estou aqui, ó, venho no meio de um ponto alto e outro, introduzo a minha agulha e faço um ponto alto. E a gente vai caminhar até chegar aqui, ó, nesse penúltimo intervalo. Nós não vamos chegar até o último, vamos chegar aqui no penúltimo. Eu vou caminhar com esse padrão e volto com vocês. Feita toda a minha lateral com o padrão que eu expliquei para vocês, nós chegamos agora aqui na nossa quina do tapete. É muito importante que vocês não façam a correntinha muito apertada para o tapete não fazer assim, né? Não ficar encolhido e também nem muito largo. Faça uma correntinha normal, tá? Para que o tapete fique bem certinho na pontuação de vocês. Trabalhei todos os pontos e cheguei aqui, ó, nesse último intervalinho de um ponto alto para outro. Aqui nós temos, ó, a curvinha do nosso tapete, a nossa quina, que foi onde a gente iniciou o nosso trabalho. Nesse ponto aqui a gente não vai pegar, essa quina ela vai ficar solta no meu trabalho. Para eu fazer essa curvinha aqui agora, eu vou fazer o total, então, de 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou virar agora o meu tapete. É muito importante quando a gente trabalha com tapete retangular que a gente sempre vire para que os pontos fiquem bem certinhos. Vou laçar a minha agulha e aqui, ó, nessa parte onde eu fiz esse bloquinho de 3 pontos altos, eu vou pegar no terceiro ponto alto. Então, eu vou pular aqui, ó, o primeiro, o segundo, e eu introduzo a minha agulha aqui nessa alcinha e faço um ponto alto no terceiro. E aqui, se vocês observarem, ó, a nossa quina aqui, ó, ela ficou solta, tá? Esse fiozinho aqui, gente, é o nosso fiozinho onde a gente iniciou o nosso trabalho. Depois, no final, a gente arremata. E aí, a gente segue novamente com o mesmo padrão. Faço um ponto alto, fiz uma correntinha. Aqui, nós tínhamos 2 correntinhas de base. Eu vou pular as duas e vou pegar aqui, ó, em cima desse primeiro ponto alto.
e vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto alto, venho no próximo, faço outro ponto alto. Uma correntinha, pulo primeiro um ponto alto, de base venho no próximo, outro ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto de base, venho no próximo, faço outro ponto alto. Uma correntinha, pulo ponto alto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto de base, venho no próximo, faço outro ponto alto. Cheguei aqui, ó, no nosso intervalinho de 2 correntinhas. Vai ser a mesma coisa, vou fazer uma correntinha, vou pular esse intervalinho, venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulei esse ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulei as duas aqui, venho no próximo e faço um ponto alto. E eu vou trabalhando com esse mesmo padrão, gente, até eu chegar aqui, ó, no final da minha carreirinha. Lembrando que o final da minha carreirinha vai ser nesse ponto alto aqui. Como nós já estamos chegando, eu vou fazer ela com vocês. Faço uma correntinha, pulei um ponto alto de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulei um ponto alto de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulei um ponto alto de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulei um ponto alto de base, próximo ponto alto. Uma correntinha, pulei um ponto alto de base, no próximo ponto alto. Uma correntinha, pulei um ponto alto de base, no próximo ponto alto. Faço uma correntinha, pulei aqui as minhas 2 correntinhas que eu tenho, venho nesse ponto alto e faço um ponto alto de base. Cheguei então aqui, ó, gente, na minha quina novamente. Então, para eu fazer a minha curvinha, o que que eu vou fazer? 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou virar o meu trabalho para que meu trabalho fique bem retinho. E vou colocar o meu ponto alto agora para prender aqui, ó, no meio desse ponto alto com este ponto alto. Venho aqui no meio, introduzo a minha agulha e faço um ponto alto. E aí a gente vai trabalhar toda a nossa carreirinha seguindo esse padrão que eu ensinei. Eu vou finalizar e já volto com vocês. Cheguei no final, então, da minha carreirinha, da minha primeira carreirinha da lateral. Fiz as minhas 7 correntinhas, vou virar aqui o meu trabalho para a gente finalizar e prender com um ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui, eu vou contar, ó, 1, 2, na terceira correntinha, introduzo a minha agulha, faço aqui, ó, um ponto baixíssimo. E aí, eu já finalizei a minha carreira. Venho aqui nessa primeira correntinha, ó, tenho aqui meu ponto alto que eu fiz com as 3 correntinhas, venho nesse espacinho aqui, introduzo a minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas e volto nesse mesmo intervalinho e faço mais 2 pontos altos. Formando aqui, então, ó, um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vou pular um intervalinho da carreira anterior, venho no próximo, ó, pulei este, venho no próximo e faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. 2 e 3 pontos altos. Faço uma correntinha, pulei o próximo intervalinho, venho no próximo e faço 3 pontos altos. 2 e 3. Uma correntinha, pulei um intervalinho, venho no próximo, faço mais 3 pontos altos. Uma correntinha, pulei o próximo intervalinho, venho no próximo, faço mais 3 pontos altos. E eu vou caminhar desta maneira, com este padrão, fazendo 3 pontos altos, uma correntinha, pulando um espacinho de base, até nós chegarmos aqui no nosso último intervalinho, antes dessas 7 correntinhas. Então, a gente vai fazer, seguindo esse padrão, até chegar no nosso último intervalinho, antes das 7 correntinhas. Eu vou seguir a minha carreira e já volto com vocês. Fiz toda a minha lateral seguindo o padrão que eu passei para vocês. Chegamos agora aqui na nossa curva, onde eu havia feito na carreira anterior 7 correntinhas. Dentro dessa curva, nós vamos trabalhar o total de 9 pontos altos. Eu não vou fazer nenhuma correntinha de separação
para iniciar a minha curvinha. Eu já vou sair aqui do meu bloquinho de 3 pontos altos, vou já laçar a minha agulha e começar a trabalhar os 9 pontos altos sobre as minhas 7 correntinhas da carreira anterior. Então, aqui eu já fiz 3, vou no próximo 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, trabalhei aqui dentro dos meus 7 pontos, das minhas 7 correntinhas, 9 pontos altos. Vou virar o meu tapete e já vou no primeiro intervalinho aqui, ó, entre esse ponto alto e esse primeiro intervalinho aqui, já vou laçar a minha agulha e vou fazer também um bloquinho com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, a gente vai, ó, fazer o último bloquinho de 3 pontos altos da lateral, os 9 pontos altos da curvinha. E o primeiro bloquinho aqui desta parte também, que é a parte de cima do nosso tapete, nós vamos fazer sem colocar nenhuma correntinha de separação. Já faço aqui uma correntinha, pulei o meu intervalinho, meu próximo intervalinho, venho no próximo e já faço aqui, ó, outro grupinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, pulei um intervalinho, venho no próximo, já faço outro bloquinho de 3 pontos altos. E a gente vai seguir esse padrão por toda a nossa carreira. A gente vai fazer bloquinho, correntinha, pula um intervalinho da carreira anterior, vem para o próximo. E quando a gente chegar aqui, ó, nas nossas 7 correntinhas das laterais, a gente trabalha os 9 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer a minha peça seguindo esse padrão e eu volto quando a gente finalizar a nossa carreira. Finalizada a minha carreira, vamos dar início, então, na próxima. Eu voltei aqui com vocês para a gente estar fechando a nossa carreirinha. Então, vou virar a minha peça, venho aqui, ó, na minha segunda correntinha, porque para fazer a vez de um ponto alto, eu fiz um ponto baixo e 2 correntinhas. Venho aqui na segunda e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos caminhar com pontos baixíssimos até chegar nesse intervalo aqui de uma correntinha. Então, venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. E agora, aqui dentro desse intervalinho de uma correntinha, eu faço um ponto alto. Subo 2 correntinhas, vai fazer a vez do meu ponto alto. Volto no mesmo intervalinho e faço mais 2 pontos altos. Que junto aqui, ó, com o meu ponto baixo e as minhas 2 correntinhas, formamos o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo intervalinho e faço 3 pontos altos. 3. Faço uma correntinha, venho no próximo intervalinho e faço novamente 3 pontos altos. 2 e 3. Uma correntinha, venho no próximo intervalinho e faço novamente 3 pontos altos. Então, nós vamos seguir esse padrão por toda a nossa lateral. Quando eu chegar aqui na nossa curvinha, nessa parte onde eu tenho aqui os nossos 9 pontos altos, eu volto para passar a instrução para vocês. Cheguei, então, aqui na nossa curvinha, fiz aqui os meus 3 pontos altos para formar o meu bloquinho em cima do último intervalinho de uma correntinha que eu tinha na carreira anterior. E agora, nós vamos trabalhar aqui a nossa curvinha. Percebam que esses 3 próximos pontos altos, eles pertencem ao bloquinho da carreira anterior. Eles não fazem parte desses 9 pontos altos da curvinha. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha e eu vou pular esses 3 pontos altos. 1, 2, 3. Eu venho aqui no quarto, que corresponde ao primeiro dos 9 pontos altos da curvinha. E aqui eu já faço um aumento. Eu faço 2 pontos altos juntos. E agora eu vou caminhar com um ponto sobre cada ponto de base por 3 pontos altos. Então, vou fazer aqui um ponto alto sozinho. No próximo, outro ponto alto sozinho. No próximo, outro ponto alto sozinho. Fiz aqui 3 pontos altos sozinhos. No próximo, que é o quarto, na verdade, que é o quinto ponto alto da carreirinha anterior, eu vou fazer aqui 2 pontos altos juntos. 1, 2. E agora eu vou caminhar por mais 3 pontos altos, sendo um sobre cada ponto de base. Então, venho aqui no próximo, faço um ponto alto sozinho.
No próximo, faço outro ponto alto sozinho. No próximo, faço outro ponto alto sozinho. E em cima agora do último ponto alto dos 9 da carreira anterior, eu faço 2 pontos altos juntos. Então, meu aumento, ele seguiu esse padrão. Vou focar para vocês verem melhor. No primeiro ponto alto dos 9 da carreira anterior, eu fiz 2 pontos altos juntos. Aí eu fiz 3 pontos altos sozinhos. 1, 2, 3. No próximo, eu fiz 2 pontos altos juntos. Fiz mais 3 pontos altos sozinhos. 1, 2, 3. E no último, eu fiz 2 pontos altos juntos. Então, esse vai ser o padrão que a gente vai seguir na nossa curvinha. Vou virar o meu trabalho, faço aqui uma correntinha, pulo esse bloquinho de 3 pontos altos, venho aqui no meu intervalinho e faço outro bloquinho de 3 pontos altos. 2 e 3. Faço uma correntinha, venho no próximo intervalinho, mais um bloquinho de 3 pontos altos juntos. 1, 2, 3. Uma correntinha, outro intervalinho de 3 pontos altos juntos. 2 e 3. Uma correntinha, venho no próximo intervalinho, outro bloquinho de 3 pontos altos juntos. E eu vou caminhar seguindo esse padrão por toda a minha carreira. Quando chegar aqui na nossa curvinha, a gente vai repetir os aumentos, assim como eu fiz nesse lado aqui. Então, vocês vão percorrer toda a carreirinha de vocês e eu volto para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Voltei com vocês para finalizarmos essa carreira e já darmos início na próxima. Aqui, para eu não ter que caminhar com tantos pontos baixíssimos e fazer os meus bloquinhos começando cada vez mais no meio da minha parte lateral, eu vou ensinar para vocês um modo como eu já faço para fechar a carreira e iniciar a próxima. Então, eu vou aqui laçar a minha agulha como se eu fosse fazer um ponto alto. Vocês estão vendo que aqui, ó, eu fiz a lateral do trabalho, terminei aqui com o meu aumento. Sem nenhuma correntinha, sem nada, eu laço aqui a minha agulha como se eu fosse fazer um ponto alto. E eu vou introduzi-la no segundo ponto, na segunda correntinha que eu fiz para dar início aqui no nosso ponto. Eu fiz o ponto baixo, 2 correntinhas. Então, venho aqui nessa segunda, puxo o meu fio como se eu fosse fazer um ponto alto. Só que agora aqui eu laço a minha agulha e eu vou puxar todas as alcinhas de uma vez só. Ficando assim, dessa maneira, tá vendo? Como se eu tivesse formado aqui uma correntinha para ligar essa parte aqui do meu trabalho à outra. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Eu vou voltar a minha agulha dentro desse espaço, puxar o meu fio e fazer aqui um ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas para fazer a vez de um ponto alto e dentro desse espacinho eu coloco de novo 2 pontos altos. Que junto com esse ponto baixo e essas 2 correntinhas formou meu bloquinho de 3 pontos altos. Então, olha aqui como a gente já iniciou a nossa próxima carreira. E agora a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho fazendo uma correntinha, venho no outro intervalinho e faço mais um bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo intervalinho, um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo intervalinho, um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo intervalinho, um bloquinho de 3 pontos altos. Eu vou seguir por toda a lateral do meu tapete, fazendo este padrão. Quando nós chegarmos aqui no bico, na nossa quina do tapete, nessa partezinha aqui, eu volto com vocês para mostrar os aumentos da nossa peça. Caminhei por toda a lateral do meu tapete e voltei com vocês aqui, ó, na nossa curvinha. Antes, eu vou fazer aqui o nosso último bloquinho de 3 pontos altos nesse último intervalinho de uma correntinha. Fiz uma correntinha, venho nesse intervalinho e faço aqui 3 pontos altos. Se vocês observarem, em uma carreirinha, nós vamos ter aqui, ó, os grupinhos de 3 pontos altos grudados já na nossa curvinha. E em outra carreirinha nós vamos ter um intervalo. Como nessa anterior eu tive intervalo, na próxima o nosso bloquinho de 3 pontos altos vai ficar grudado aqui com a nossa curvinha. Para fazer os aumentos, gente, vai ser muito fácil. Então, aqui, ó, eu já venho no primeiro ponto alto da minha curvinha e já coloco um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos. 1 e 2.
Eu tenho aqui, ó, o outro aumento no meio e o outro aumento no final. Eu vou caminhar com ponto alto sobre ponto alto até chegar no primeiro ponto aqui, ó, do meu aumento da carreira anterior. Então, laço a minha agulha, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Fiz um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos. No próximo, 3 pontos altos. No próximo, 4 pontos altos. E agora eu cheguei aqui no meu aumento. Então, laço a minha agulha e nesse primeiro ponto alto do aumento da carreira anterior, eu faço 2 pontos altos juntos. Então, eu fiz aqui um aumento no primeiro, coloquei 4 pontos altos, um sobre cada ponto de base, e no próximo aqui eu já fiz outro aumento. Vou laçar a minha agulha. E agora, pessoal, como nós vamos chegar nesse último aumento? Aqui no último aumento, a gente vai colocar o aumento não no primeiro ponto do aumento, mas sim no último, tá? Por quê? Porque eu quero que meu aumento fique sempre aqui, ó, no último da curvinha e no primeiro, tá? Para ficar com os aumentos nas duas pontas. Porque se eu coloco o meu aumento aqui, eu vou ter que fazer um ponto alto para terminar a minha curvinha. E eu quero que os meus aumentos fiquem no início e no fim da curvinha. Então, eu laço a minha agulha, venho aqui no próximo, eu faço um ponto alto. Laço a minha agulha, venho no próximo, eu faço outro ponto alto. Laço a minha agulha, venho no próximo, eu faço outro ponto alto. Laço a minha agulha no próximo, faço outro ponto alto. Laço a minha agulha no próximo, outro ponto alto. E agora que eu cheguei aqui no último, eu laço a minha agulha e coloco 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. E aí eu fiquei com os meus aumentos no primeiro ponto, né, quando eu abri a minha curvinha, e no último para estar fechando. Aqui eu coloquei 2 pontos altos, fiz 4 pontos altos sozinhos, o próximo aumento. Agora aqui eu andei 5 pontos altos sozinhos e no próximo aqui eu coloquei o aumento. Agora, gente, como a gente tem aqui na carreira anterior um intervalinho de uma correntinha, eu vou continuar nesse intervalinho fazendo o meu bloquinho de 3 pontos altos. Então, entro aqui dentro sem nenhuma correntinha de espaço e faço mais 3 pontos altos. E vou caminhando com o mesmo padrão. Uma correntinha, venho no próximo bloquinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo intervalinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo intervalinho, 3 pontos altos. Eu vou caminhar com vocês com esse padrão até eu chegar aqui no na minha próxima curvinha. E aí eu volto para fazer ela junto com vocês novamente. Fiz aqui, então, meu último bloquinho de 3 pontos altos em cima do último intervalinho da carreira anterior. Vou fazer agora aqui os meus aumentos na minha curvinha. E, gente, é o que eu disse para vocês. A gente vai fazer o aumento sempre. Quando eu vou iniciar aqui a minha curvinha, sempre no primeiro ponto eu faço o meu aumento. E aqui, ó, quando eu estiver finalizando, eu vou fazer sempre em cima do segundo, do último, porque eu quero os meus aumentos no primeiro ponto e no último ponto da minha curvinha, tá? Para ficar bem retinho e bem certinha a nossa pontuação. E no aumento que eu tiver no meio, eu faço o aumento em cima do primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Então, vamos lá. Venho aqui no meu primeiro ponto, já faço o meu aumento. Faço 2 pontos altos juntos. Vou caminhando um ponto alto sobre cada ponto alto até chegar no aumento que eu tenho no meio aqui da curvinha. Então, vou fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar no meu aumento. Cheguei aqui no meu aumento, venho no primeiro ponto do aumento da carreira anterior e faço 2 pontos altos juntos. E agora a gente vai caminhando ponto alto sobre ponto alto até chegar no último ponto alto da nossa curvinha, para a gente colocar o nosso aumento. Então, ponto alto sobre ponto alto, até a gente chegar aqui, ó, no último ponto alto, onde eu vou colocar 2 pontos altos juntos. E aí, a lateral a gente segue fazendo da mesma maneira como eu ensinei para vocês. Então, eu vou finalizar a minha carreira e já volto para a gente dar sequência no nosso trabalho. Chegamos no final da nossa carreira, vim aqui para finalizar ela com vocês.
Então, vou virar aqui o nosso trabalho, vou vir aqui, ó, tenho ponto baixo, as 2 correntinhas, na segunda correntinha vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora eu vou caminhar, ó, um ponto baixíssimo sobre cada ponto alto até chegar nesse intervalinho de uma correntinha. Aqui nele eu já introduzo a minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Subo 2 correntinhas para dar vez de um ponto alto e dentro desse bloquinho eu coloco mais 2 pontos altos, que junto com o meu ponto baixo e as 2 correntinhas, formamos um bloquinho de 3 pontos altos. Vou trabalhar agora pela lateral do meu tapete com o mesmo padrão. Faço uma correntinha, venho no próximo bloquinho e faço 3 pontos altos. 2 e 3. Uma correntinha, no próximo intervalinho, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, no próximo 3 pontos altos. E eu vou seguir esse padrão por toda a minha parte reta. Eu vou fazer até chegar lá na curvinha e eu volto com vocês para a gente dar sequência na nossa peça. Fiz toda a minha lateral, então, seguindo esse padrão de 3 pontos altos, uma correntinha. Cheguei agora aqui, gente, na nossa curvinha. Aqui na nossa curvinha, eu vou estar preparando, né, gente, essa carreirinha aqui, ela é preparatória para eu iniciar o meu bico de acabamento. Então, como que nós vamos fazer aqui a nossa curvinha? Eu tinha aqui, ó, os meus bloquinhos de 3 pontos altos. Eu vou agora fazer uma correntinha. E aqui da minha base, gente, aqui na carreira anterior, eu tenho os meus bloquinhos de 3 pontos altos. Esses 3 bloquinhos aqui, ó, esses 3 pontos altos, eles não pertencem à curvinha. Eles pertencem ao quê? Aos bloquinhos da carreira. Mas agora aqui, gente, nós vamos utilizar esses bloquinhos como se fosse, ó, uma única extensão, como se esse grupinho aqui de pontos altos que estão todos juntos fosse um grupinho só. Então, como que a gente vai fazer? Fiz aqui uma correntinha, vou laçar a minha agulha. Vou pular um ponto alto da base, venho no próximo e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Só que eu vou colocar um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Então, venho no próximo, coloco outro ponto alto, no próximo, outro ponto alto. Então, fiquei aqui, ó, com 3 pontos altos, separados por uma correntinha e pulei aqui o primeiro de base. Faço uma correntinha, laço meu fio, pulo um ponto alto, venho no próximo. E vou fazer mais um grupinho de 3 pontos altos, sendo cada ponto alto sobre um ponto alto de base. 2, venho no próximo 3. Faço uma correntinha, pulo um ponto alto da base, venho no próximo e faço novamente um bloquinho de 3 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Então, fiz aqui os meus 3. Faço uma correntinha, pulei um ponto alto de base, venho no próximo, faço um ponto alto sobre cada ponto alto, até completar 3 pontos altos. Deixa eu virar a nossa peça para vocês irem observando bem certinho. Vou tentar focar para vocês verem bem direitinho. Faço uma correntinha, pulo um ponto alto de base e venho no próximo. Faço um ponto alto, no próximo, outro ponto alto, no próximo, mais um ponto alto. Então, formei aqui, ó, mais um grupinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou pular o último ponto alto de base, venho aqui no próximo intervalinho de correntinha da carreira anterior e faço meu bloquinho de 3 pontos altos. Então, gente, a nossa curvinha, ela ficou dessa maneira, tá vendo, ó? Bem certinho. Então, aqui, ó, esse foi meu último bloquinho de 3 pontos altos que eu fiz sobre a correntinha da carreira anterior. Fiz aqui, ó, uma correntinha, pulei o primeiro ponto alto, vim no próximo, fiz ponto alto sobre ponto alto até completar 3 pontos altos. Uma correntinha, pulei um ponto alto de base. Fiz mais um ponto alto sobre cada ponto alto até completar 3 de base. Uma correntinha, pulei um ponto alto, fiz mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Uma correntinha, pulei um ponto alto. Vim seguindo desse padrão por toda a nossa curvinha e olha como que deu certinho a nossa contagem de pontos. Agora, gente, nós vamos continuar, deixa eu voltar,
seguindo este padrão, tá? Vou fazer aqui, ó, uma correntinha, venho no próximo intervalinho, 3 pontos altos. Novamente, ó, uma correntinha, no próximo intervalinho, 3 pontos altos. E quando chegar aqui nas nossas curvinhas, a gente faz seguindo o padrão que eu passei para vocês agora. Então, eu vou finalizar a minha carreira e já volto com vocês. Voltei com vocês para estar finalizando a nossa carreira. Então, aqui eu fiz o meu último bloquinho de 3 pontos altos. Deixa eu posicionar bem certinho. Fiz uma correntinha e nós vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó, no nosso primeiro ponto alto que eu fiz, com um ponto baixo e 2 correntinhas. Venho na segunda correntinha, introduzo a minha agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, vamos caminhar com pontos baixíssimos até chegar aqui nesse centro, nesse intervalo de uma correntinha. Então, venho no próximo, faço um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. Cheguei agora, gente, aqui no meu intervalo de uma correntinha. Então, vou introduzir a minha agulha, vou puxar, vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, laçar a minha agulha. Vou trabalhar agora no outro intervalo de uma correntinha. Venho aqui dentro e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço 2 correntinhas. 1, 2. Laço a minha agulha, volto no mesmo intervalo e faço mais 3 pontos altos. Formando aqui um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Vou aproximar a imagem para vocês verem melhor. Faço uma correntinha, venho aqui no próximo intervalinho da carreira anterior de uma correntinha, faço um ponto baixo. Uma correntinha, venho no próximo intervalinho e trabalho o meu leque com 3 pontos altos. 1, 2, 3... 2 correntinhas e volto novamente com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ficando dessa maneira. Faço aqui uma correntinha, venho no outro intervalinho, faço um ponto baixo. Faço outra correntinha, venho no outro intervalinho e trabalho novamente o lequinho com 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntinhas e volto novamente com 3 pontos altos. Faço uma correntinha, venho no próximo intervalinho e trabalho aqui um ponto baixo. Então, nós vamos fazer a nossa carreira seguindo esse padrão. Lequinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, uma correntinha, venho no próximo intervalinho e faço um ponto baixo. Uma correntinha, no próximo intervalinho, lequinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Eu vou finalizar a minha carreira seguindo esse padrão e eu já retorno com vocês. Finalizada a minha volta com o padrão que eu passei para vocês, eu voltei aqui para a gente finalizar a nossa carreirinha juntos. Então, fiz aqui o meu lequinho, fiz a minha correntinha de separação, venho no ponto baixo que eu iniciei a carreira e fecho com um ponto baixíssimo. Aqui mesmo, nesse mesmo espaço, eu já subo uma correntinha, introduzo a minha agulha novamente no ponto baixo da carreira anterior, puxo o meu fio que vem do novelo e faço aqui um ponto baixo para iniciar a nossa última carreira do trabalho. Vou laçar a minha agulha e agora vou trabalhar, gente, um ponto alto sobre cada ponto alto desses 3 que eu tenho aqui do meu lequinho da carreira anterior. Então, lacei a minha agulha, venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Venho no segundo, faço outro ponto alto. Venho no terceiro, faço outro ponto alto. Agora, dentro dessas 2 correntinhas do lequinho da carreira anterior, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Lacei a minha agulha, faço um ponto alto. Lacei minha agulha, faço outro ponto alto. Então, eu fiquei agora com um total de 5 pontos altos. 3, um em cima de cada ponto do lequinho da carreira anterior e 2 pontos altos dentro das nossas 2 correntinhas. Agora, aqui eu vou fazer o meu ponto picô. Eu vou fazer 3 correntinhas. Eu volto aqui na cabecinha do meu ponto alto, introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Fiz aqui o meu picô.
Agora eu vou laçar a minha agulha, eu vou voltar dentro do mesmo espaço de 2 correntinhas do lequinho da carreira anterior e fazer mais 2 pontos altos. Então, já fiz um, mais um, eu fiz 2. Ficou dessa maneira. E agora eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto do meu lequinho da carreira anterior. Então, venho, faço um ponto alto sobre esse ponto alto. Venho sobre o próximo ponto alto e faço outro ponto alto. E sobre o próximo ponto alto, faço mais um ponto alto. E aí, pessoal, o meu biquinho ficou dessa maneira. Ficou agora como se fosse um leque, né? Com 5 pontos altos, o nosso picô, mais 5 pontos altos. Venho agora aqui sobre o ponto baixo da carreira anterior e sem correntinha de separação, sem nada, eu venho aqui, ó, e faço outro ponto baixo. E agora nós vamos começar a trabalhar sobre o outro leque. Então, laço a minha agulha, vou trabalhar um ponto alto sobre cada um desses 3 pontos do meu leque da carreira anterior. Venho, faço um ponto alto no primeiro, faço um ponto alto no segundo e faço um ponto alto no terceiro. Dentro das minhas 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. 1, 2. Vou fazer um picô, faço 3 correntinhas, venho na cabeça do meu ponto alto, faço um ponto baixo. Agora, laço o meu fio, volto dentro dessas 2 correntinhas do lequinho da carreira anterior e faço mais 2 pontos altos. E agora, vou trabalhar um ponto alto sobre cada um desses pontos altos do leque da carreira anterior. Então, faço um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro. E sem nenhuma correntinha de separação, venho em cima do ponto baixo e faço aqui outro ponto baixo. E aí, olha como que tá ficando, gente, o nosso biquinho de acabamento. A gente vai seguir esse padrão por toda a volta do nosso tapete. Então, eu vou fazer esse padrão e eu volto aqui com vocês para a gente finalizar o nosso fio e arrematar o nosso tapete. Finalizada a nossa carreira, voltei aqui para fechar ela junto com vocês. Então, fiz aqui os meus 5 pontos altos. Vou fechar aqui nesse ponto baixo que eu fiz para iniciar a carreira. E introduzo a minha agulha, puxo aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu faço a laçadinha para finalizar, alongo o meu fio e vamos cortar ele. Agora sim, pessoal, foi finalizado o nosso tapete. Esse tapete, ele tem 2 arremates, que é esse final aqui e do início lá na parte quando nós começamos a fazer os losangos. Então, aqui eu virei meu trabalho do avesso para mostrar para vocês como que eu faço o meu arremate. Aqui, ó, eu vou puxar bem esse fio para prender nessa correntinha que a gente fez e eu vou esconder ele, ó, por trás dos meus pontos. Até eu chegar aqui, ó, no pezinho desses pontos altos. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Aqui, ó, no pezinho desses pontos altos. Então, vou escondendo ele aqui, ó, atrás do meu ponto, até chegar aqui, ó, no pezinho desse ponto alto. Cheguei aqui, pessoal. Agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou desfiar o meu fio em 2 partes. Como é um fio de numeração 6, vai ficar 3 fiozinhos para cada lado. Então, coloquei aqui 3 fiozinhos para cada lado. Uma dessas perninhas eu vou passar para cá e a outra fica onde está. Agora aqui eu vou dar meus 3 nozinhos para prender bem o meu fio. 2 e 3. E agora eu pego esse fiozinho aqui, ó, e escondo ele por trás dos meus pontos. Depois, esse excesso que ficou aqui, ó, a gente corta e eu coloco um pinguinho de cola. O meu outro arremate está aqui, ó, desse lado, que foi esse fiozinho aqui, ó, de onde a gente começou o nosso trabalho. Aqui meu tapete está do lado do avesso, então eu também vou esconder ele, ó, por trás dos meus pontos. Vou passando ele aqui, ó, por trás dos meus pontos. E aí, agora, ó, eu vou desfiar o meu fiozinho, colocando aqui também, ó, 3 perninhas para cada lado.
Aí eu passo uma dessas perninhas aqui, ó, por um fiozinho, deixo a outra para lá e dou os 3 nozinhos para arrematar, para finalizar a nossa peça. E aí a gente vai pegar esse excesso de fio que sobrou e vamos esconder, ó, por entre os pontos novamente. Depois aqui esse excesso, ó, é só a gente cortar e pôr um pinguinho de cola. E agora eu vou voltar mostrando para vocês como que a nossa peça ficou finalizada. Agora sim, tapete finalizado, tudo arrematado e pessoal, olha a lindeza que ele ficou. Então vou me aproximar para que vocês vejam com detalhes como que a nossa peça de hoje, como que o nosso passo a passo vai resultar em um trabalho tão lindo. Lembrando que com esse padrão que eu passei para vocês, vocês conseguem fazer também a passadeira aumentando os motivos de losango. Então aqui com os nossos 4 motivos, o tapete ficou com 85 centímetros, cada losango tem 16, então vocês vão aumentando de 16 em 16 até formarem o tamanho da passadeira que vocês desejarem. E olha como que ficou super lindo, fora o caimento da nossa peça que ficou, ó, super perfeito. Aqui, gente, eu ainda não cortei o nosso fiozinho, tá? Não passei cola porque eu já quis vir gravar para vocês. Eu trouxe nesse passo a passo esse biquinho aqui que deu todo um charme para nossa peça, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer um bico mais simples também. Então, pessoal, a nossa videoaula de hoje foi essa e eu espero de coração que vocês tenham gostado. Lembrando, se vocês fizeram uma pecinha a partir da videoaula, querem me marcar lá no Instagram para eu estar repostando as peças de vocês, fiquem à vontade. Vai aqui na descrição do vídeo, começa a me seguir no Instagram e marca para mim que eu vou adorar ver o resultado do trabalho de vocês. E também se vocês fizeram, né, esse nosso passo a passo e não se são inscritos aqui no meu canal, já se inscreve no canal, deixa o meu joinha, deixa um comentário, gente, curte muito esse vídeo para estar ajudando o nosso conteúdo a subir cada vez mais. Agora sim, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijão para todos e fiquem com Deus.